Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Gerente de concessionária expulsa Sylvester Stallone, sem saber que ele é o novo proprietário. Numa cidade onde o luxo e a aparência reinavam, um conceituado concessionário automóvel destacou-se pela sua absoluta exclusividade. Situado no coração de um bairro nobre, era muito mais do que um simples ponto de venda. Era um verdadeiro santuário dedicado aos automóveis de prestígio, um local onde a elite passava a escolher automóveis de várias centenas de milhares de euros como se folheasse um catálogo de relógios suíços. Apenas os clientes mais ricos e influentes desfrutou de uma recepção digna desse nome. Para eles, os vendedores estenderam um tapete vermelho, taças de champanhe, testes privados, salas VIP. Mas para aqueles que não exibiam os códigos para essa clientela ultra-privilegiada, a experiência foi bem diferente. Ignorado ou, pior, humilhado, eles eram apenas intrusos em um universo que não foi destinado a eles. Esta concessão pertenceu durante décadas a uma industrial rico, um empresário discreto que, com a aproximação da aposentadoria, decidiu recentemente separado do império. A venda foi concluída no maior segredo, e nenhum funcionário ainda sabia a identidade do novo proprietário. Naquela tarde, o sol batia nas grandes janelas do showroom, iluminando as carrocerias reluzentes de Ferraris, Lamborghinis e Rolls-Royces alinhados com uma precisão quase matemática. Os funcionários, em impecáveis ternos de 3 peças, iam e vinham cuidando de alguns clientes ricos, discutindo desempenho, opções sob medida e prazos de entrega exclusivos. Então a porta se abriu e um homem entrou. Ele usava jaqueta de couro gasta, jeans levemente desgastados e botas resistentes, marcado pelo tempo. Seu visual descontraído contrastava radicalmente com a elegância silenciosa do lugar. Ele se movia com calma, os olhos examinando os modelos em exposição com certa familiaridade. Seu rosto, marcado pelos anos e provações, era, no entanto, imediatamente reconhecível por qualquer pessoa que soubesse observar. Sylvester Stallone. Uma lenda viva. Um homem que deixou a sua marca na história do cinema e inspirou gerações inteiras. Mas, neste momento, neste templo de luxo onde as aparências prevaleceram sobre tudo, ninguém parecia reconhecê-lo. Não muito longe dali, Marco Delacroix, o gerente-chefe da concessionária, observou o homem com olhar crítico. Alto, magro, elegante ao extremo, ele usava um terno feito sob medida caro, um relógio Rolex de ouro brilhante, e exibiu essa atitude específica para empresários autoconfiantes que desprezam tudo que não cabe no seu mundo. E esse estranho? Com sua jaqueta de couro desgastada e seu visual casual, ele não combinava com a decoração. Pior, ele havia parado na frente de um Lamborghini Aventador SVJ, um carro excepcional por mais de 600 mil euros. E ele estava olhando para ela um pouco de perto demais. Mark não hesitou por um segundo. Tivemos que colocar esse cara em seu lugar. Ele caminhou em direção a ele, seu sorriso educado mal escondendo sua arrogância condescendente. Senhor, posso ajudá-lo? Ele perguntou, seu tom seco e profissional, no entanto, revelando uma pitada de impaciência. O homem virou-se para ele, olhando lentamente para cima. Não, estou apenas olhando, obrigado. Mark levantou uma sobrancelha. Olhar. Quantas vezes ele ouviu isso? Essas pessoas que entraram sonhando acordadas com esses carros caros, sem nunca ter os meios para comprá-los. Ele cruzou os braços, mostrando um sorriso conhecedor. Olhar, ele repetiu, pesando suas palavras. Você sabe, esse tipo de carro não é para todos. Talvez você devesse procurar outra concessionária, mais adequada. Sylvester ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso divertido tocando seus lábios. E o que faz você dizer que não posso comprar um? Mark soltou uma pequena risada. Ele deu uma rápida olhada nas roupas do homem. Não me leve a mal, senhor, mas aqui atendemos uma clientela seleta. Seu tom era educado, mas carregado de desprezo mal escondido. Isto não é um museu, ele continuou com um sorriso malicioso, e temos clientes sérios para satisfazer. Os poucos vendedores presentes congelaram, observando a cena com uma combinação de descrença e desconforto. Alguns reconheceram imediatamente Sylvester Stallone, mas ninguém se atreveu a intervir, apanhado numa espécie de paralisia silenciosa. Um deles, um jovem funcionário chamado Léo, mordeu o lábio,
uma sensação de desespero se espalhando pelo peito. Ele sabia que Mark tinha acabado de cometer um erro monumental, mas não ousou contradizer seu superior diante dos outros. O olhar de Léo, embora habituado a cenas de alta tensão nesta concessão exclusiva, traía sua ansiedade crescente. Stallone, calmo e sereno, deixou passar um momento de silêncio antes de responder, sua voz imbuída de uma calma quase desconcertante. Eu entendo, disse ele, estreitando ligeiramente os olhos. Você acha que não sou sério o suficiente para comprar aqui? Mark, ainda sem perceber a ironia da situação, assoou ruidosamente pelo nariz, aborrecimento palpável. Ele se levantou, cruzando os braços como um guardião do templo, pronto para repelir o que considerava um disruptor. Senhor, ele respondeu num tom seco, quase autoritário, serei direto. Se você não for comprar imediatamente, terei que pedir para você sair. Temos padrões a respeitar. Um leve sorriso se formou nos lábios de Stallone, que ergueu uma sobrancelha, demorando um segundo para medir a incompreensão nos olhos de Mark. Então, depois de uma pausa que pareceu durar uma eternidade, ele cruzou os braços sobre o peito e olhou para Mark em silêncio, seu olhar não revelando raiva, mas uma forma de distanciamento divertido. Ele deixou passar outro momento, como se estivesse considerando a melhor resposta a dar, antes de finalmente falar com uma voz calma, mas cheia de emoção. Implícito. Você sabe o que? Você está certo. Talvez eu tenha coisas melhores para fazer hoje. Mark não esperava esta reação. Ele esperava uma reação de raiva, para um confronto, mas Stallone não fez cena. Com facilidade desconcertante, ele girou nos calcanhares e se dirigiu para a saída, sem dizer mais nada. Os funcionários observaram, maravilhados, como lenda do cinema foi embora, seus passos ecoando no imaculado chão de azulejos. Os murmúrios começaram a surgir. Marcos, por sua vez, estava interiormente exultante. Sentiu-se fortalecido em sua posição, convencido de ter protegido seu estabelecimento de visitantes indesejado. Afinal, ele tinha acabado de montar uma barreira de classe que manteve a pureza do lugar. Algumas horas depois, uma inquietação incomum invade o complexo. Uma chamada foi recebida. O novo proprietário estava prestes a chegar para uma primeira visita oficial. O nome do proprietário ainda não havia sido revelado à equipe, mas a tensão no ar era palpável. Mark correu para frente, esquecendo seus erros anteriores, e deu ordens em uma mistura de excitação e nervosismo. Devemos ser impecáveis. Quero uma recepção perfeita. Prepare os melhores modelos, os carros mais impressionantes. Alinhar. Os funcionários obedeceram apressadamente, mas uma tensão palpável pairava no ar. Léo, que havia reconhecido Stallone naquele dia, não pôde deixar de olhar nervosamente para seus colegas. Sua mente estava correndo, tentando fazer a conexão entre o que acabará de vivenciar e o que estava por vir. Seu olhar frequentemente pousava em Mark, que, apesar de sua aparente confiança, também parecia agitado, com as mãos cerradas sobre a mesa. Léo sabia que era o único que conhecia a verdadeira identidade do homem que mudaria o rumo deste dia, e já sentia a frustração de seu superior que corria o risco de desmoronar sob o peso de seu orgulho equivocado. Alguns minutos depois, o portas de vidro da concessionária abriu com um leve clicando. Uma figura familiar apareceu na entrada. Este não era o cliente comum que Mark esperava, era Sylvester Stallone, desta vez acompanhado por vários advogados e seus consultores financeiros, todos vestidos com ternos escuros, um forte contraste com jaqueta de couro atitude descontraída do proprietário. O grupo entrou no showroom com uma presença que imediatamente impôs respeito, e silêncio caiu instantaneamente. Mark, que estava parado a poucos passos da entrada, sentiu seu congelamento de sangue vendo Stallone avançar em direção a ele com garantia desconcertante. No momento seguinte, ele perdeu o sorriso normalmente orgulhoso. Seu rosto caiu como um pálido, a realidade se impôs a ele. Senhor. Senhor Stallone. O que? O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, sua voz estrangulada pelo pânico que começava a aumentar. Ele não podia acreditar no que viu. Stallone parou na frente dele, fixando com seu olhar penetrante com um olhar divertido que contrastava com a gravidade da situação. Eu disse que estava só olhando. Agora estou aqui para tomar posse da minha nova garagem. Mark arregalou os olhos, como se um peso repentino tivesse caído sobre seus ombros. O quê? Ele perguntou,
quase incapaz de compreender o significado do que estava acontecendo. Um dos advogados de Stallone, um homem de aparência severa, avançou com confiança e saiu do documentos com encosto em couro preto. Ele os desdobrou lentamente, como que para enfatizar a oficialidade do momento, antes de falar com voz firme. Stallone finalizou a compra desta concessionária há uma semana. Ele agora é seu empregador. E murmúrio atravessou a sala, pois os funcionários começaram a entender a magnitude da situação. Léo, que até então observava em silêncio, sentiu um mal-estar profundamente, enquanto Mark parecia estar congelado em um estado de histeria silenciosa. Mark, pálido, compreendeu num instante o erro monumental que ele acabará de cometer. Ele tinha humilhado seu próprio patrão, um homem que, com um simples gesto, poderia fazer isso liberar imediatamente. Stallone olhou para ele por um momento, com o rosto ilegível, antes de relaxar ligeiramente suas feições. Então, em um tom disposto, mas de uma firmeza gelada, ele acrescentou: "Você foi muito rápido em julgar alguém com base em sua aparência. Nesta concessão não há mais espaço para esse tipo de atitude." O olhar de Mark ficou turvo sob o peso de seu pânico aumentando. Ele sentiu suas pernas enfraquecerem, como se cada palavra que Stallone falava fosse um coxo invisível enterrado em seu orgulho. Mark tentou segurar desculpa, uma maneira de salvar sua face. Ele se forçou a sorrir nervosamente, seu tonelada suplicante. "Senhor Stallone, eu não sabia. Foi um erro. Sou uma grande admiradora, garanto." Stallone, sem sorrir, respondeu com uma voz gelada, quase zombando a tortura de Marcos. "Oh sim." Ele fez uma pausa, antes de sorrir levemente, mas friamente. "Não era isso que você estava dizendo há algumas horas." Então, como se a cena tivesse mudado para outro registro, Stallone voltou seu olhar para Leão, que havia ficado para trás, num canto do showroom. Ao contrário de Mark, Léo não causou agitação. Ele não julgou o homem pela aparência e seu profissionalismo, embora discreto, não passou despercebido. Léo sentiu-se muito pequeno sob os olhos de Stallone, mas para sua grande surpresa, este lhe enviou um sorriso de aprovação. "Você, por outro lado, foi o único que atuou profissionalmente. Eu gosto disso." Léo sentiu aliviado, quase surpreso ao ser reconhecido por esse homem que respeitou durante toda a vida. Um sorriso tímido, mas sincero, tocou seus lábios. Ele não agiu à sombra do julgamento e sua integridade acabará de ser recompensada. Stallone então se virou para seu advogado, com um leve movimento de autoridade em seu gesto. "Coloque-o no comando das vendas." Ele se virou, encolhendo os ombros. "E quanto ao Mark?" Ele parou por um momento antes de concluir em tom distante, mas suficiente. "Acho que ele tem coisas melhores para fazer em outro lugar." Mark, que não se movia desde o seu fracasso monumental, sentiu as suas joelhos dobrados. O choque tomou conta dele e ele entendeu que, com um único gesto de Stallone, ele acabará de perder tudo. Ele sacrificou tudo no altar de sua arrogância. Os funcionários, que assistiam à cena, trocaram olhares cheios de admiração compartilhada. Este tipo de situação, onde o modelo de sucesso veio para derrubar a ordem estabelecida, foi mais do que uma simples correção de um passo em falso. Foi uma mensagem forte. Integridade e o respeito agora tinha precedência sobre a aparência e os julgamentos precipitados. Stallone, ainda calmo e sorridente, fez um último gesto, como se quisesse encerrar o dia. Ele observou por um momento carros de luxo ao seu redor, admirando as linhas perfeitas dos modelos expostos, antes do lançamento, quase como um bondade irônico. "Ok, agora vamos ver com quais carros eu quero me presentear hoje." Os funcionários, agora sob nova gestão, sabiam que acabavam de presenciar uma cena que ficaria gravada nos anais da concessionária. Uma lição de vida quem, além poder, foi capaz de restaurar a ordem moral neste lugar de prestígio.